Está gravando já. Certo. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a este encontro importante, né? Esse bate-papo especial, né? Do grupo, do projeto aí da professora Maribel, do Ler IFC, né? Em conjunto com todos os professores Santa Rosa, também Concórdia, todos os colegas aqui presentes. E esse encontro especial para tratar dos livros, né, do vestibular da UFSC. Então, esse momento é muito especial, tenho certeza que nós temos muito a aprender e esse evento também é especial, né, em detrimento da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, né, um evento anual, né, no calendário aí nosso nacional, um evento de grande importância e aqui nas bibliotecas do CIB nós temos isso como uma, né, nós levamos muito a sério a cultura, a educação, e todos esses eventos culturais agregam bastante. E com isso, nosso evento nesse ano tem, né, essa importância também de estar agregando no vestibular da UFSC. Então, agradeço em nome de todos, as nossas 17 bibliotecas, né, e de todos os estudantes, tenho certeza que será muito bom. Agradeço aos professores e passo a palavra agora à coordenadora do projeto, né, da professora Maribel. Obrigada, Vivian. Então, para a gente complementar, né, esse início, né, essas boas-vindas, eu quero agradecer muito ao pessoal que está aí engajado, né, que são os meus colegas lá de Concórdia, as bibliotecárias, né, a Nauri e a Shirley, a Sônia também, que está aí, né, representando o campus de Santa Rosa, e o Cícero, o Ronaldo e a Silvia, né, que são os meus colegas do IFC Concórdia, que estão aí nessa terça-feira chuvosa, né, que escolheram estar aqui comigo, né, e falar sobre livros para vestibular, né. Então, como a Vivian falou, esse é um momento bastante importante, né, para nós, é um momento de valorização do livro e das bibliotecas, né, das bibliotecas públicas do IFC, né. E esse, então, essa live, né, seria um encontro do iFicção, né, que é o clube de leitura, com o projeto Ler IFC, também, que nasceram lá em Concórdia, né, e hoje um está em Santa Rosa e o outro está no IFC de Concórdia, né, mas que eu fico muito feliz que tenha dado certo de a gente fazer esse momento, né, juntos, né, e levar um pouco de literatura, então, para quem gostaria de escutar um pouco e que, quem sabe, não tenha tempo, né, hábil, para ver as obras, né, do vestibular da UFSC, que também são as obras do vestibular da CAF, né, até o final do ano, né. Então, cada um de nós aqui vai falar um pouco sobre cada obra, né. Eu vou começar falando sobre São Bernardo, que é um romance do Graciliano Ramos, né, que é esse livreto aqui, né. Essa é uma edição da Record, né. O Ronaldo também tem um ali, ó. Quero dizer que estou... Isso aí. Então, São Bernardo nada mais é do que uma fazenda, né? Então, vocês podem ver pela figura que a gente tem aqui na capa, que nós temos alguém ali com uma foice, né? Desbastando ali, me parece alguma vegetação daquela fazenda, né? Não sei se é o algodão ou se é a mamona, né? Os pés daquilo que era plantado lá, né? Mas enfim, então vamos começar a falar sobre esse livro, né? Que é um livro, uma linguagem bastante simples, né? Para fazer a leitura, né? O Graciliano Ramos, ele tem essa característica, né? É um romance de umas 200 e tantas páginas, assim, mas muito gostoso de ler, né? Então, uma leitura que flui muito bem, né? Então, vamos falar sobre esse nosso autor, né? Então, o Graciliano Ramos,
ele nasce em Alagoas, né? Então ele é alagoano, né? Assim como o Jackson, né? Nasceu em Alagoas, né? E o Graciliano Ramos tá aí um momento, né? Para a gente pegar de dica, né? O Graciliano ele é considerado, né? Foi considerado um dos maiores, né? Escritores, um dos mais importantes ficcionistas da segunda geração, né, da segunda fase, desculpa, da segunda fase do modernismo no Brasil, né, que é aquela fase de 1930, né, que a gente tem ali. Os romances do Graciliano Ramos, eles vão se enquadrar numa geração mais regionalista, né, então vão falar sobre determinada região. E como Graciliano Ramos ele vem dessa região nordestina, é de lá que ele fala. Tá? Embora tratem, né, de problemas sociais do Nordeste brasileiro, eles apresentam uma visão crítica, né? Eita, como é que eu tiro isso aqui de cima? Meu Deus do céu. O que eu escrevi ali embaixo? Isso. E essas temáticas, né, então, elas se tornam de cunho, sim, universal, né? Então, não é algo próprio do Nordeste do Brasil. Né? Então, outros escritores também vão falar sobre isso, né? Sobre o Graciliano Ramos ainda, né, é importante comentar que ele falece, né, com 61 anos, né, super jovem, em 53, né, ele falece de câncer de pulmão, né, visto que ele era um dos nossos escritores aí que fumava bastante, né, então que sempre me perguntam, do que morreu fulano, né, então já tô dando a dica. E sobre esse livro, né? Sobre o que fala o São Bernardo, né? Então, assim, o livro ele é publicado em 1934. Ele é o segundo livro publicado do Graciliano Ramos, né? O primeiro é o Caetés, tá? 1934 ele vai marcar aí uma época bem importante aí para o Brasil, né? Então ele vai fazer relação à década de 30, né? Mas ele só é publicado em 34, né? E ele vai narrar a história do Paulo Honório, né? Esse nosso personagem aí, que ele é um personagem narrador, né? Ele é uma figura assim parecida com o Bentinho, né? Que tenta narrar a sua vida, né? E os seus feitos ali, embora com um pouco mais de arrependimento, tá? Então ele é um homem que ele nasce muito pobre, né? E ele é ajudante de cego, ele vende cocadas, né? Ele vem de baixo e ele ascende e se torna um fazendeiro, né? Quando eu digo assim, ascende, ele ascende de maneira não muito... não é da maneira mais correta possível, assim, né? Então, o Paulo Honório, ele só conquista a tal da fazenda que ele tanto queria, né? Que era o São Bernardo, a partir de uma negociação, assim, extremamente difícil, assim, com o Luiz Padilha, que era o filho, né? Que era o filho do dono dessa fazenda, né? Então, ele usa, assim, de poucos escrúpulos, né, para conseguir o que ele queria, né? Então, ele, na verdade, ele vai emprestando dinheiro, né, pro herdeiro, né, da fazenda, até que esse herdeiro, ele, né, é obrigado a vender a fazenda para poder pagar isso que o Paulo Honório quer dele, né. E nesse conflito aí, a gente tem a vontade do Paulo Honório de se casar,
né? Simplesmente ele acorda, o livro fala isso, né? Ele acorda um dia e quero casar, quero ter um herdeiro, né? Então, assim, do modo mais brusco, assim, e rude possível, né? Então ele tenta um casamento com uma professora que se chama Madalena, né? Na verdade, ele tenta levar a Madalena para trabalhar na fazenda, né? Como professora, porque o governador, né? E daí ele tinha interesses no governador, né? O governador achou que para aquela fazenda seria interessante que eles tivessem uma escola, né? Ele não era não pensava muito nessas coisas de educação, porque imagina, quando ele só aprende a ler depois de adolescente e aprende a ler na cadeia com uma Bíblia protestante, né? Então isso também é importante que fique, né, no time aí dos alunos, né? Então ele não consegue que a Madalena, ela recusa, né, o convite dele para ser professora na Fazenda São Bernardo, mas aceita o pedido de casamento, tá? Assim, e ele queria casar, tipo, amanhã, né? E daí ele, inclusive, ele ainda comenta, né? Ah, se o problema é o vestido, né? O vestido de noiva a gente faz em 24 horas, né? Então não seria esse o problema, né? Porque ela queria um ano para marcar a data, né? Não, não, é coisa de semanas, né? E ela aceita, né? E vai viver com o Paulo Honório, né? Só que a Madalena era uma mulher estudada, né? Era uma mulher que escrevia, né? Ela era uma professora, ela era letrada, né? E isso causa um certo embate, né? Com a rudeza do Paulo Honório, né? Então, que não tinha tratamento com nada, né? Então, a Madalena, ela é super sensível, né? Uma mulher super sensível. E ela começa a escutar as lamúrias, né, dos trabalhadores, ela começa a ver a situação em que eles se encontram, né, o quanto eles trabalham, né, o quanto não descansam, e isso incomoda o Paulo Honório, tá? Então, até porque o Paulo Honório, ele tá ali numa posição de que o capital, ele é mais importante que tudo, né? Então, imagina, ele, enfim, tem um dos personagens, né, que já está muito velho, né, e seria, já estaria a ponto de se aposentar, e o Paulo Honório disse, mas que é isso, né? Que aposentar, né? Que receber sem trabalhar, né? Então, o Paulo Honório, ele vai tendo esses conflitos, né, essas rusgas com a Madalena, né, que é a sua esposa. Enfim, que a Madalena engravida, né, ela ganha o menino, e o livro, ele inclusive nem menciona o nome do menino, né? O Paulo Honório, nas suas reminiscências aqui, né, ele inclusive só fala que o menino grita demais, que o menino só chama, né, e ele não gosta dele, tá? Então esse era o herdeiro, né, que ele tanto queria. O Paulo Honório, então, ele começa a sentir um ciúme exagerado da Madalena, né, assim como o Bentinho, né, sentiu um ciúme muito grande da Capitu, né, e isso leva a Madalena ao suicídio, né? Então, tudo aquilo que ele tinha construído, né? Então, desde começar de baixo, comprar a fazenda, se casar, ter um herdeiro, tudo isso começa a declinar, né? Então, há um declínio aí da vida, né? E das posses também do Paulo Honório, né? Então, no final da vida, ele se vê sozinho, né? E ele se propõe, então, a escrever um livro, né, em que o nome dele estivesse na capa, né? Então, não seria São Bernardo, seria Paulo Honório. E nesse intento, né, de escrever essa obra, né, ele é muito prático, assim, muito objetivo, né? O que ele faz?
ele dá um pedaço para cada amigo escrever, né? Ele queria que o padre iria escrever observando a moral, os bons costumes, né? Enfim, outro iria fazer a ortografia, né? E iria fazer a correção, o advogado iria, né, o doutor Nogueira também iria fazer uma parte. Então, ele faz uma divisão do trabalho na arte também, né? Então, a própria arte ela é motivo para ser picada, né? Vamos dizer assim, como se fosse o trabalho na fazenda, né? Um trabalho braçal, assim, né? Então, o trabalho intelectual ele também é visto aqui dessa forma. E daí eu separei alguns pontos, né? E depois a gente vai pensar em algumas coisas depois que os colegas também falarem sobre os seus livros, né? Porque normalmente a UFSC ela é assim, né? Ela trabalha com livros que, em sua maioria, eles se enlaçam, né? Então, o ano passado a gente já tinha comentado, né, sobre Pagu, sobre... Pagu não, né? Pagu é a Patrícia Galvão, né? Sobre Parque Solitária. Solitária. O que tinha mais? Torturado, né? Velhos. Isso, velhos. E este ano a gente tem aí São Bernardo, né? Para falar sobre o quê? Mais uma vez sobre trabalho, né? E, inclusive, o 1º de abril, né, Cícero, ele vai ter uma epígrafe do Graciliano Ramos, né? Não do São Bernardo, mas vai ter alguma coisa que puxa lá, né? Então, tudo está enlaçado aqui, né? Os nossos personagens, então, assim, por cima, né? Então, são Paulo Honório e a Madalena, que é onde gira, né, essa trama. Então, Paulo Honório, esse homem rude, consegue se casar com a Madalena, essa professora, né? E leva de gorjeta a Dona Glória, que é a tia da professora, né? Inclusive, né, ele, no final, ele dá aquele ataque histérico, né? E ele fala um monte de impropérios para Dona Glória, fala para Madalena, e ele fica doido, né, o Paulo Honório. Aí nós temos aí o Casimiro Lopes, que é uma espécie de capataz do Paulo Honório, né? Que, segundo ele, é a única pessoa fiel a ele, né? O doutor Nogueira seria o advogado, o Azevedo Gondim, ele é um redator de um dos jornais da cidade, né? O Padre Silvestre, que ele fica meio assim, porque parece que o Padre Silvestre tem umas ideias muito comunistas, né? Tem umas ideias ali, enfim, né? É só lendo para a gente ter a ideia do que é esse livro. E o Luiz Padilha, então, que é esse jovem, né, herdeiro do Padilha, né, Salustiano Padilha, que herda a Fazenda São Bernardo e praticamente dá de mão beijada pro Paulo Honório, né? O Paulo Honório faz ali uma proposta super indecente, né, em valores, assim, e ele, como estava devendo, ele aceita, né? Então, enfim. Então, a trama, ela gira com esses personagens, né? Mas tem outros aí em redor, né? O espaço que a gente fala que é a Fazenda São Bernardo, claro, né? Ele é um microcosmos, assim, né? De Viçosa, um município de Alagoas, tá? Mas tudo vai girar ali dentro daquela fazenda, né? Tudo vai acontecer ali. Já a voz narrativa que a gente percebe aqui é do Paulo Honório, né? Então, o livro, ele é narrado em primeira pessoa, né? Então, nós temos aí um tipo de narrador que a gente vai chamar de narrador-personagem, né? Então, ele narra a sua história ao mesmo tempo em que ele participa, né? E, normalmente, a gente não pode confiar muito em narradores, né? De primeira pessoa, né? Eles não são muito... Eles podem ser traiçoeiros, né? Então, o Paulo Honório, usando essa primeira pessoa, ele vai contar a história dele, né, a ascensão, o declínio, né, todo o fracasso, né, depois do casamento, né,
e os ciúmes que ele sentia, né, que ele começou a sentir da Madalena. Inclusive, ele começou a se olhar assim como um homem feio, né, como um homem bruto, calejado, né, e via nos outros, né, tipo no doutor Nogueira, que era um advogado, as mãos macias, né, que só pegavam papel, até do padre, né, ele começou a sentir ciúmes, né. Então, ele começou a ouvir coisas, né? Ele acordava de madrugada com uma arma para ver quem é que estava andando no pátio, né? Então, quem que tinha marcado o encontro com a mulher dele que estava dormindo, né? Enfim. Aí aqui eu aponto, né, uma semelhança com Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? E que é apontado também uma semelhança com Shakespeare, né? Então, essa questão do ciúme também é um tema universal, né? Que ele não é específico do Nordeste, ele não é específico do Rio de Janeiro, onde estava, onde foi localizado ali o Dom Casmurro, mas ele é um tema de base universal, né? Então, o tempo que a gente tem girando, então assim, ó, esses livros, né, principalmente os romances, né, eles vão ter um pano de fundo, né? Aquilo que a gente diz sobre o contexto, né? Não existe um livro que não dê para ler a partir de um contexto, né? Então, aquilo que está nas bordas, né? Então, nas bordas de São Bernardo, a gente tem a década de 30, né? Que vai falar sobre a Revolução de 30 no Brasil, tá? Então, só para situar, depois a gente pode encaminhar esse material para os alunos, né? Então, até 1930, a política do Brasil ela era conduzida por oligarquias, né? Então, por pequenos grupos que comandavam o Brasil, né? Então, pequenos grupos de pessoas com um certo poder aquisitivo, né? E essas oligarquias, elas vinham principalmente de Minas Gerais e de São Paulo, né? Então, essas duas elites, né, a paulista e a mineira, elas faziam o quê? Elas alternavam a presidência da República para eleger candidatos que defendiam aquilo que eles queriam, né, os interesses deles, né? E esse sistema político, né, ficou conhecido como a política do café com leite, né? Isso os professores de história vão poder comentar um pouco melhor, né? É interessante que os alunos saibam sobre isso, né? E essa Revolução de 30, né, é um ponto também interessante, que ela é chamada de Revolução de 30, mas ela foi um golpe de Estado, né? Então, que depois o presidente da época, né, que já tinha engatado também o seu outro comparsa ali, né, que era o Júlio Prestes, né, que também não chega a assumir, né. Então, é interessante que a gente faça essa divisão também, né, do que é uma revolução e do que é um golpe, né. Então, o golpe, ele é inescrupuloso, né, e aqui a gente chama de Revolução de 30, mas foi um golpe, foi o golpe de 30 aqui, tá? Então, que se deu nessa época. E é a época em que se passa, né, em que a gente tem aqui escrito o São Bernardo, tá? Daí eu elenquei algumas temáticas, assim, que a gente pode abordar, né, e que pode vir a cair também como questão de vestibular, né, enfim, que é a crítica social e econômica do Brasil da década de 30, né, a relação entre patrões e empregados, né, isso é bem evidente, assim, né, os direitos trabalhistas, né, que é aquilo que eu falei, a questão da aposentadoria, né, o Paulo Honório diz, mas o que é aposentadoria, né, imagina, as ideologias políticas, né, então, o Paulo Honório, ele tem aquele caráter mais conservador, né, do trabalho a todo custo, e a Madalena, ela se opõe a isso, né, e ele a chama de comunista, socialista, né, então, enfim, os dois, eles não conseguem mais se entender, né.
Na verdade, o que a gente tem, assim, é o sistema capitalista em todas as suas formas, né, nessa fazenda, né, reinando ali. Há uma desumanidade em detrimento ao capital, né, então o Paulo Honório, ele é um patrão que ele não se importa com a vida do empregado, né, então ele quer saber do que está sendo feito, né, do que está trabalhado ali, né. Há uma defesa do conhecimento, ou seja, da educação formal, tá, então, e que o Paulo Honório também simplesmente ri daquilo, né? Mas, meu Deus, se todo mundo vai querer estudar, quem é que vai catar a mamona? Quem é que vai fazer isso, né? Quem é que, né? Porque era justamente o que estava acontecendo ali pela década de 30, né? Os jovens, eles estavam saindo do interior, né? Saindo desse ambiente rural em busca de melhores condições, né, nas cidades, né, e isso se via no Nordeste, mas também em outros locais do Brasil, né. E a gente tem aqui a questão bem emblemática, né, dessa violência psicológica contra a mulher, né, então o Paulo Honório, ele trata a Madalena, né, quando ele, vamos dizer que ele surta, assim, né, ele chama ela de tudo, né? Então, de galinha, de piranha, né? Ele não mede, né, nada. Madalena era a esposa dele. Madalena era a mãe do filho dele, né? E ele, enfim, ele humilha a Madalena, fala da tia dela, né? Então, coloca de tudo, né? Então, todos os impropérios estão ali. Até para acompanhar essa rudeza, né? Essa aridez dos sentimentos do Paulo Honório, né? Que a gente vê também na linguagem, né? A linguagem, ela é assim justamente também para se ligar com a aridez da própria terra, do Nordeste, da seca, né? Então, a linguagem do São Bernardo também é uma linguagem mais seca, mais objetiva, né? Então ele se apresenta assim, tipo, sou Paulo Honório, tenho 50 anos, eu tenho 89 quilos, né? Então é tudo muito sequinho, assim, né? Muito objetivo. E eu tirei três citações, né, que eu acho bem importantes, né? Que é uma sobre a escola, justamente, né? Ele diz assim, escola? Que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? Tipo, Paulo Honório não estava nem aí, né? Esses homens de governo têm um parafuso frouxo. Metam pessoal letrado na apanha da mamona. Hão de ver a colheita, né? Bota gente que estuda para fazer colheita, para ver se sai colheita, né? Então, aí a gente tem essa questão da educação formal, né? Que para o Paulo Honório não seria direito. Imagina, fazer filho de trabalhador estudar e ser letrado, né? Imagina. E aqui sobre a objetividade dele, né, em tudo, sobre essa secura, né? Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia a provocasse. O que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo, né? Então, tudo que o Paulo Honório fazia, ele tinha um porquê, né? Então, o casamento não era um casamento por amor, ele era um casamento porque ele queria um herdeiro, né? E por fim, ele, né, em um dos impropérios que ele fala, né, ele fala sobre as mulheres, né, e ele diz o seguinte: mulher sem religião é capaz de tudo, né? Então, que a Madalena, ela não tinha uma religião específica, e isso era muito perigoso, né? Porque era uma mulher que lia, que escrevia, e que não era alienada a uma religião, né? Então, isso era muito perigoso, né? Então, ele grifa isso mais de uma vez, né? Mulher sem religião é capaz de tudo, né? Então, a religião também seria uma forma de cabresto, né, para as mulheres, tá? Enfim, falei alguns pontos, né? E depois a gente pode discutir alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida também, né? Pode ser que alguma coisa também se perdeu aí, né? Porque a gente até lembrar de tudo, né? Mas assim, em linhas bem gerais, tá?
era isso, né? Claro, tem algumas questões, por exemplo, tem o Pio da Coruja, né? Que o Paulo Honório fala bastante, né? Esse Pio da Coruja, ele é simbólico ali no romance, né? Então, quando tá para acontecer alguma coisa ruim, né? Então, essa questão. Mas, enfim, depois a gente conversa mais. São 8h27. E aí, então, nós continuamos com a professora Silvia, né? Que vai falar um pouquinho sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Posso inverter, professora Maribel? Desculpa, é sobre Parque Industrial, né? Parque industrial, ok? Da Patrícia Galvão. Isso aí. Então, tá bem. Minha Vou tentar compartilhar aqui a tela. Acho que você tem que passar para mim ser o apresentador, né? Aqui diz, você deve ser o apresentador para compartilhar a sua tela. Ou, se preferir, eu mandei no WhatsApp. Facilitar para ti? Deixa eu ver aqui. Como é que eu tiro isso aqui da tela? Eu fui promovida a moderadora agora. Agora sim. Isso. Acho que tirei a minha apresentação, né? Isso. Aí, Silvia. Tá aparecendo aqui? Uhum. Ai, mas eu aqui vai dar problema com essa conta. Deixa eu voltar para uma página. Parar de compartilhar. Esse é o meu? Janela. Acho que é aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Não, não era essa. Ai, meu Deus. Janela. Eu acho que eu vou pôr o tela inteira. Não, tela inteira não fica legal, né? Deixa eu só abrir aqui, então, o arquivo. Vamos mudar. Tá aparecendo a tela, Maribel? Sim, tá aparecendo. Tá. Porque eu tô sem ver, né? Vou olhar a tela, mas então vamos lá. Então, a questão do Parque Industrial, né? Que é esse livro da Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, né? Então, quem é a Patrícia Galvão? Né? A Patrícia Galvão, ela nasceu em São Paulo, né, em 1910, e faleceu em Santos em 1962, então muito jovem, né? Ela foi escritora, tradutora, jornalista, e eu acho que a principal característica que tem nesse livro é essa ideia dessa Patrícia militante, né? E que por muitas vezes culminou na prisão dela. Então vamos imaginar lá no início, né, dos anos no início não, mas nos anos 20, antes dos anos 30 ali, né, dos anos 20 aos anos 30, nesse país mais ou menos com o mesmo contexto que a professora Maribel colocou ali quando fala de São Bernardo, uma mulher que tem essas características, né? Então vejam, se o Paulo Honório dizia que não devia nem estudar, né? Imagine uma pessoa que não acreditava em Deus, né? Que era militante, né? E que, enfim, né? Tinha toda essa sua configuração em torno dessa personagem, dessa personalidade que ela tinha. Então, ela tornou-se a primeira presa política brasileira, né? O que é interessante também, né? Porque militar era algo para... Militar no sentido de militância, né? Política, em especial, eram homens, né? Comunista, então, muito mais, né? Então, ela tem um viés modernista, né? Tem as características ali da primeira fase do modernismo, em especial, e ela vai apresentar esse realismo social. Ela não vai seguir o realismo do Machado de Assis, né? Não, ela não é cética como o Brás Cubas é, mas ela traz a dor, né? Que está na pele, que corta a pele. Então, por isso é dito que este livro dela tem um caráter panfletário, porque, de fato, o livro traz alguns conceitos ali do comunismo e tal. Então, uma visão geral do livro, né? O Parque Industrial, ele é de 1933. Então, ela era super jovem, né? Nós vimos ali que ela é de 1910, então ela tinha 22, 23 anos quando ela escreve ele, né? E ele é um romance considerado um romance proletário.
Por quê? Porque o pano de fundo, são as consequências da industrialização brasileira no século XX, né? Então, o parque industrial ele se consagrou tanto como um retrato de época, quanto como um manifesto a favor dos seus personagens. Em que sentido, né? A Pagu, ao relatar, ao fazer o contexto social, ao relatar o espaço em que a história acontece, ela conta como são as fábricas, ela conta como essas relações de trabalho, muitas vezes cruéis, né, com mulheres enfrentadas, né, nessa indústria que estava em crescimento, que era pujante, né, que era o grande, né, boom assim na questão paulista, mas que as condições eram muito precárias, né? E que isso tirava a humanidade, né? E junto a isso ainda tem aquela mulher com as suas frustrações, com os seus traumas, com as suas vivências, né? Então, é meio que um diário, né, dessas mulheres proletárias que trabalham nas indústrias têxteis, né? Então, algumas curiosidades sobre o livro. Então, primeiro que o Parque Industrial, né, foi, como eu já disse, ela tinha apenas 22 anos. Ela não escreveu com o nome dela, né? Então, aqui hoje a gente, quando pega o livro, né, ele está aqui, ó, né, tá escrito Romance Proletário, né? Tá escrito Pagu. No entanto, na época ela usou o nome de Mara Lobo, né? Porque ela sabia o quanto esse romance iria causar, né? Ele é considerado um documento não só literário, mas um documento social, porque, de certa forma, ele mostra como era essa sociedade que a mídia, que muita coisa não mostrava, né? Então, ele é considerado, sim, um tratado social, um documento para entender a sociedade dessa época. A Pagu também, ela tornou-se operária para conseguir assumir a luta de classes, né? Então, ela foi uma pessoa que ela não só falou e teve discurso, mas mesmo ela sendo de uma família com condições financeiras, ela vai se tornar operária para ela poder assumir essa luta de classes na linha de frente, né? Para dizer, olha, eu acredito nisso, é isso que eu vou fazer, né? Para ter coerência com o que ela falava, com o que ela defendia, com o que ela fazia. Ela não participou, né? Quando a gente fala de primeira fase modernista, vem a ideia lá da Semana da Arte Moderna, de 1922. Ela não participou, né? Ela era muito jovem, então ela não era desse primeiro movimento, né? No entanto, ela tem uma certa influência depois ali nos personagens que foram da Semana da Arte Moderna ao envolver-se com Oswald de Andrade, né? Ou seja, o Oswald de Andrade, que é um dos poetas, né, um dos principais escritores ali da primeira fase do modernismo, e talvez um dos mais, assim, que mais trabalhava com essa ideia do modernismo conceitual, né, dessa fase heróica, né, de quebrar os paradigmas, né, de quebrar conceitos e tal. O Oswald de Andrade, né, ele tinha um relacionamento com a Tarsila do Amaral, então isso já gera um burburinho ali, né, no núcleo modernista, e a Pagu, então, engravida dele, né, e ela depois se casa com ele em 30, né, com grávida de 6 meses, né? Então, imaginem, ela era comunista, ela casa com um homem que já era, né? Já tinha uma companheira, já tinha uma família, né? Já era casado, né? Perante a sociedade, e casa grávida. Então, quer dizer, a Pagu quebrava todos o que se esperava, né? Da mulher na década de 20. Bem, do que esse romance, que é considerado um romance proletário, né? Ele surge? Ele surge de uma resposta à direção do Partido Comunista. Né? Por quê? Porque a Pagu, ela não era, digamos assim, o Partido Comunista não queria ela na linha de frente. Por quê? Porque ela não era proletária, porque ela não passava fome, porque ela não vivia do seu salário, né? Não tinha o mesmo sofrimento que as pessoas que eram proletários na época tinham. Então, o que o Partido Comunista faz? Ele diz, olha, espere e prove fora do partido que você continua uma revolucionária. A organização consente que você faça qualquer coisa para provar a sua sinceridade, independente dela, mas trabalhe à margem intelectualmente. O que a Pagu entendeu? Que esse trabalhar intelectualmente era ela fazer, né? Ela fazer um livro que trabalhasse, né, com esses conceitos. Então, esse livro é o livro de estreia da Pagu, né? E ele é considerado um marco, né, na literatura brasileira, justamente por causa disso, né? Porque ele traz os dramas, os cotidianos e tal, né? Ou seja, ela não tem meias palavras, né? Ela vai retratar esse Brasil hipócrita, desigual, né? Que subjuga as personagens, né? As mulheres que são proletárias, né? Que
ao mesmo tempo que elas são modernas, elas têm muito carregadas de sofrimento, né? Então, ele tem um panorama, né, desse país, né, que a gente estava vivendo ali na década de 20 e 30. O título e o espaço, então. Como falamos, né, Parque Industrial, por quê? Porque São Paulo era considerada, ainda hoje é, né, pessoal, o maior centro industrial da América do Sul. E o bairro do Brás, aonde hoje ainda tem a feirinha do Brás, né, que volta e meia a gente escuta alguma notícia no jornal, né, de que é venda, né, de roupas baratas, de que tem muitas facções no sentido não de luta armada, mas as facções que eles dizem os lugares onde fazem costuras, né, que tem hoje em dia bolivianos, venezuelanos e tal, trabalhando em condições análogas à escravidão, muitas vezes, já era esse espaço, né? Já tinha essa configuração. Então, o bairro do Brás é essa analogia com o parque industrial, né? E as fábricas de tecelagem, né? No caso ali, o espaço onde acontece, que é a fábrica de sedas ítalo-brasileira, né? Também um pouco dessa ideia ali dos imigrantes que vieram, né? Não só para trabalhar, não só para substituir a mão de obra escrava, mas também para embranquecer o país, né? Foi uma política de governo também isso. Então, todo esse contexto, né, é que dá o nome ao livro, Parque Industrial, por causa disso, porque ele acontece em São Paulo, porque ele acontece no bairro do Brás, né, e ele retrata, então, a questão ali das fábricas de tecelagem. Bom, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Mas eu estou aqui tentando fazer um panorama geral para depois a gente sobrar um tempinho para discutir. Tá ok, Maribel? Oi? Sim, Silvia, pode ir. Ai, então tá bom. Fiquei preocupada porque não ouvi mais nada. Então tá bem. Voltando então aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, né? Sim. Ok. Então, deixa eu só voltar aqui para... Agora fechei, não consigo mais abrir, olha só. Vamos de novo. Ok, então. Estão falando das personagens, né? A Corina, então, elas são as protagonistas, né? Então, essas mulheres que trabalham nessa indústria. A Corina é uma mulher negra, e ela é a mais afetada da história, né? Ela é a face mais cruel das trabalhadoras, né? Porque ela tem toda a questão do preconceito né, de ser negra, também a questão, né, da gravidez, a questão de ser acusada, né, de matar o filho, enfim, tem toda uma situação ali com ela. A Otávia é uma trabalhadora envolvida no movimento sindical, né? Essa Otávia, ela é, né, bem persuasiva assim, com as suas colegas, né? Então ela é uma figura também importante no livro. A Rosinha, né, a Rosinha lituana, é uma operária estrangeira, sindicalista e militante do Partido Comunista, né? Ou seja, ela sonha, né, com a revolução. Também nós vamos ter a normalista Eleonora, né, que ela é essa imagem crítica da Patrícia Galvão, né, anterior ao envolvimento político, ou seja, ela meio que faz um retrato dela. A Eleonora era ela antes do envolvimento político, e a Otávia é ela depois do envolvimento político, né? Então essa Leonora, ela é uma imagem assim romantizada, né, daquela pessoa que está estudando, mas que ser normalista também era possível, né, na época. E as figuras masculinas, elas são mais que secundárias assim na narrativa, mas tem o Alfredo, né, que seria uma espécie de um Oswald de Andrade, né? Ou seja, ele é caracterizado como um burguês que oscila, que lê Marx no conforto do Hotel Esplanada, ou seja, ele é um pouco o que falavam, né, do Oswald de Andrade, que ele era modernista, ele era contra o sistema, mas ele era uma pessoa abonada, né? Então ele não dependia da arte dele, né? Então ela faz uma brincadeira com essa pessoa. E também a ideia dele, né? Obrigada.
Então ele diz também, né, que ele renuncia à burguesia mais tarde, né? E aí ele se proletariza, ele vira, né, um proletário. Então o Alfredo é esse alter ego, né, do Oswald de Andrade. E a personagem Rosinha, então, né, encarna essa militante exemplar, e ela é um pouco, remete à Rosa de Luxemburgo, né, que foi uma das personagens ali, que vem com essa ideia, né, da questão de Lenin, da questão do comunismo, né, e com as influências que isso trouxe, né, aqui para o Brasil. Bom, o texto não é um texto fácil, na minha visão, e todos os meus alunos que leram têm essa mesma ideia. Por quê? Porque ele é um texto assim que ele tem colagens, ele tem flashes, né? Ele tem frases, ele é esse recurso dos flashes, né? Você tem que ir montando muitas vezes o texto, né? E dá a impressão, né, que é mesmo a antropofagia da época, né, de deglutir outras culturas para criar a sua, que está presente ali. Né? Então, ela faz esse retrato de São Paulo no momento da sua industrialização, mas não é uma narrativa linear, né? É uma narrativa construída por frases soltas, por flashes, né? E aí, por isso, a gente diz que a linguagem é uma linguagem mais sintética, coloquial, mas é um pouco essa ideia do ar cinematográfico, né? Por quê? Porque você tem uma cena, depois vai ter outra cena, né? E é um pouco assim essa ideia do que trazia, né, essa primeira fase do modernismo, né, da inovação na narrativa. E também ali você vai conhecendo o bairro, né, pelos personagens e por essas cenas que vão aparecendo, e não, né, por causa de um narrador e tal, que fica narrando, né, conduzindo a gente pela narrativa. Temáticas, então. Ele é um livro, ele já caiu ano passado na UFSC, e ele leva nitidamente para a temática do trabalho e para a temática da mulher no mundo do trabalho. Né? Então, tem várias temáticas, a questão do proletariado e da burguesia, da industrialização de São Paulo, da ausência das condições trabalhistas. Né? Eu até diria que, hoje em dia, ele continua sendo atual, né, nesse revés de conservadorismo que a gente está tendo, em especial hoje com a flexibilização das leis trabalhistas, e muitas vezes a gente vendo isso como positivo. Né? O feminismo, né, que à época era uma inovação e que hoje é visto também muitas vezes como, né, algo que está ultrapassado, que não é mais assim, né, e tal. As violências, abusos e explorações às quais a mulher é submetida neste meio de trabalho. A prostituição, que muitas vezes também era uma espécie de abuso e de violência para essa mulher que era excluída da sociedade. E lógico, né, a prisão, o Partido Comunista, o sistema capitalista e a desigualdade social, e tem uma pontinha de emancipação quando fala da figura da normalista, né? Que era o trabalho que era visto como um trabalho possível para as mulheres. Por quê? Porque era uma continuidade do lar, você ser professora, e porque ao mesmo tempo que era uma continuidade do lar, ele era algo que você poderia trabalhar meio-dia, né? Então, essa concepção por muito tempo voltou. E, aos modos ali do que a professora Maribel fez, algumas frases, né? O grito possante da chaminé envolve o bairro. Os retardatários voam beirando a parede da fábrica, granulada, longa, coroada de bicos. Resfolegam como cães cansados para não perder o dia. Dá um pouco assim dessa questão do naturalismo, né? De assemelhar o homem, né, ao animal. E, ao mesmo tempo, de personificar esta chaminé. É ela que domina, né? É a empresa, é a indústria que domina a cena. Né? Aí aqui tem uma fala da Rosinha Lituana, né, explicando a exploração capitalista. O dono da fábrica rouba de cada operário o maior pedaço do dia de trabalho, e é assim que enriquece a nossa custa. Né? Então, veja que aqui ele está colocando aquela ideia de que ele pega o teu tempo, ele pega tudo que você tem de bom e você não sobra para cada nada. E aí ele continua, né, dizendo, nós não podemos conhecer os nossos filhos. Nós saímos de casa às 6 horas da manhã, eles estão dormindo. Chegamos às 10 horas, eles estão dormindo. Não temos férias, não temos descanso dominical. Se o São Bernardo, né, em São Bernardo, Paulo Honório criticava que não deveria ter isso, onde é que já se viu, aqui elas questionam isso, mas é um sistema que elas não estão conseguindo sair disso, né? Então, uma crítica ferrenha mesmo ao sistema capitalista. Daí depois a gente vai falar, então, de outras obras, né? Mas o Pagu, como a gente costuma chamar esse livro, né? Ele é o Parque Industrial, que a gente chama de Pagu, né? Mas Pagu é o nome da autora.
é um livro assim que leva muito a essa reflexão, né? O ano passado ele já falou muito das relações trabalhistas, que caiu no tema da redação, e esse ano eu acredito que esteja ali também, né, nesse cerne, né, do trabalho, da exploração do sistema capitalista e da figura da mulher. Isso aí. Silvia, obrigada pela tua apresentação. Eu vou pedir que o Cícero se ajeite ali para a gente. A Náurea tá me mandando aqui porque às vezes eu não fico olhando, mas daí a Náurea também me ajuda a controlar o. Vou deixar ele um pouco mais o sintetizado do sintetizado. Eu só vou pedir para me passar para eu poder compartilhar a tela, Uhum. por favor. A obra, então, que eu vou tratar aqui eu vou abordar aqui, né, para os alunos aí terem uma noção mais clara, lembrando, né, relembrando, né, que nada vai substituir a leitura, né? O fato de você estar com o livro e você até se colocar no lugar do autor, principalmente numa obra como essa, em que a gente tem um autor que ele foge algumas convenções de narrativa, que ele se coloca como um autor, personagem, testemunha, como muitos em um só, faz com que a gente sinta um pouco dessa tortura psicológica que foi sofrida por ele, né? Tanto por ele, quanto pela mulher, e tanto por várias pessoas, né? Que aqui nessa obra é relatado. Então, a obra é 1º de Abril, Narrativas da Cadeia, do autor Salim Miguel. E o slide em si, né? Eu já coloquei, assim, a cor nada por acaso, né? Essa cor um tanto em preto e branco, muito pouco colorido, justamente para tentar retratar um pouco e tentar entender o sentido que esse autor passa para nós. Eu já digo de antemão assim, ele é um livro pesado, mas ele é pesado no sentido psicológico, não tanto no físico. Por quê? Porque as torturas que se passam nessa cadeia, elas são de cunho psicológico, elas não são aquelas torturas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, que os policiais simplesmente jogam spray de pimenta, batem nas pessoas, fazem aquele estardalhaço. Talvez até tenha acontecido, não digo que não tenha acontecido isso aqui na Florianópolis, mas não é o que se apresenta no livro, né? Bom, quem é então o autor, né? O Salim Miguel, 1924 a 2016. Foi um escritor, jornalista e editor brasileiro nascido no Líbano e radicado ainda criança em Santa Catarina, onde se integrou plenamente à cultura local. Então, tem até um site dele, né? Que a própria família mandou construir esse site justamente porque ele era um apaixonado pelas letras, ele era apaixonado por leitura, tanto é que ele lê, vai aparecer depois, ele lê dentro do local ali onde ele está preso, né, no quarto, no alojamento, como ele mesmo se refere, e tem até um amigo dele que diz assim, pelo amor de Deus, sai um pouco da frente desses livros, né, porque ele é um apaixonado pela leitura. Atuou intensamente na vida literária catarinense, sendo um dos fundadores do suplemento literário do jornal O Estado em Florianópolis e participou de movimentos modernizadores da literatura brasileira no sul do país. Sua obra, marcada por forte experimentalismo formal e engajamento político, transita entre romance, conto, crônica, ensaio, com destaque para livros como Numa Escuridão, A Voz Submersa e 1º de Abril, no qual aborda a ditadura militar por meio de uma linguagem fragmentada e múltiplos pontos de vista. Recebeu diversos prêmios nacionais e consolidou-se como uma das vozes mais originais da literatura brasileira contemporânea. Por ser a literatura brasileira contemporânea, e esse livro se dá em forma de relatos, em forma de diário, o pessoal que vai fazer prova, o que tem que cuidar? Essa coisa, por exemplo, da narrativa tradicional. Então, a gente não vai ter, por exemplo, um livro dividido em capítulos, com começo, meio e fim. São fragmentos, ele está sofrendo tortura psicológica, então, no momento, o pensamento dele está num determinado momento da família dele, depois ele está angustiado porque acontecem várias inquirições, ou melhor, não acontecem as várias inquirições, que ele fica esperando,
esses questionamentos e esses militares não aparecem. Então, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura que tem que estar atento, porque é uma leitura que ela flutua no meio de várias ideias ao mesmo tempo. Então, didaticamente, como que a gente consegue separar a análise dessa obra? Então, a gente vai ver, por exemplo, no primeiro momento, a estrutura da obra, como é que ela é constituída. A segunda parte, a análise da narrativa, com alguns trechos, porque ele usa de um caráter experimental, que é a segunda pessoa do singular, que é o tu. Às vezes, do nada, aparece um vocês ali, né? E algumas especificidades, que é pensar em como isso pode ser cobrado na prova. Por quê? Porque, pelo que eu pesquisei, é a primeira vez que essa obra vai ser cobrada. Então, a gente tem que estar preparado meio para tudo, né? Bom, a estrutura da obra, pessoal. Nós temos um narrador-personagem. Aí tem que ver o que a prova vai trazer. Se ela vai trazer um narrador-personagem ou vai trazer, por exemplo, um narrador-personagem testemunha, o que também é possível, né? Por quê? Porque ele é alguém diretamente envolvido no universo narrado, né? Nós temos um relato subjetivo testemunhal, marcado por memória. Então, nós temos aqui um trauma político e uma consciência que ela é oprimida. Então, muitas ações elas vão se dar de forma perceptível dentro desse alojamento e dentro da própria cabeça, né? Forte fluxo de consciência, né? O discurso interior, às vezes até alucinatório. Então, por isso que tem que prestar muita atenção na narrativa. Às vezes ele está falando uma coisa, ele está falando de outra, ele puxa um outro assunto. Nós temos, então, como consequência, uma estrutura não linear, né? O que reforça a ideia de um narrador afetado por eventos traumáticos, né? A ditadura em si, a repressão e tudo o que nada de bom dela vem. Narrador em primeira pessoa do tipo personagem testemunha, com estrutura fragmentária e introspectiva. Então, nós temos esse fluxo de consciência, né? Então, nós temos aqui a prosa político-experimental brasileira dos anos 70. Então, em questão de linguagem, aqui a gente tem que pensar que foge, então, daquela estrutura, como eu falei antes, de um narrador que vai contar uma história com começo, meio e fim, né? Então, já é o primeiro paradigma aí que quebra. Uma coisa importante também, que pode talvez cair na prova, é que essa literatura bem pós-modernista, ela chega, entre aspas, atrasada em Florianópolis, porque enquanto em locais que para a época eram mais desenvolvidos, por exemplo, né, aqui a gente tem que pensar numa Florianópolis dos anos 60, né? Então, em outros lugares em que a geração de 45 ainda estava questionando, assim, estava, digamos assim, retrabalhando alguns elementos da Semana de Arte Moderna, por exemplo, ou até da primeira fase do modernismo, as coisas ainda estavam chegando em Florianópolis. Então, tem esse tempo que tem que se pensar também, né? Bom, análise da obra. O livro, ele começa falando da palavra perplexidade, né? Existem outras duas palavras-chave que a gente vai ver depois. E essa palavra ela vai aparecer de diversas formas. Ela pode aparecer, por exemplo, separada, perplexidade. Ela pode aparecer toda separada, perplexidade, de outras formas. Para quê? Justamente para engajar o leitor nesse contexto de repressão, né? Então, aqui nós temos, muito importante também isso, o uso da segunda pessoa, que é o tu. Por quê? Porque ele faz uma referência ao eu de 1994, ali, que é quando publica a obra, né? Com o eu de 1964, que foi quando aconteceu, em 1º de abril, né? Porque foi a data do golpe. Toma observação. Os militares, eles não colocam a data de 1º de abril. Eles dizem que o golpe ele começou um dia antes. Foi num ali, abril, maio, Então, começou antes na cabeça deles, tá? Não está escrito isso nos livros de história, mas na cabeça deles começou antes, 30, 31. E para os livros de história, né, nós temos aí o 1º de abril propriamente dito, tá? Eu acho que eles não querem, né, fazer a brincadeira do dia do povo lá, sei lá. Bom, olha só, o exemplo que vocês têm, por exemplo, gente, do tu, ó. 2 ou 3 presos, tu conheces, mas não é tu ou você que está lendo. Ele fala dele mesmo, mas daí observe que ele meio que puxa o leitor para junto dele, para sentir aquilo ali, sabe? 2 ou 3 presos tu conheces, como um te das bem, com um te das bem,
Outra meia dúzia é do interior. Como terão chegado tão rápido? Vem de municípios próximos ou distantes. E assim, por que municípios próximos ou distantes? Ele é um dos primeiros até que vai preso. Só que começa a aparecer gente de Itapema, pessoal de Lages, pessoal da própria Florianópolis. Então, assim, é muita gente que vai aparecer preso, né? Num período de tempo muito curto, né? Bom, o cara é preso, então, né? Ele é avisado, então ele é informado que ele é preso, tanto é que ele fica bravo de ter que ir, acho que era de ambulância, se não me engano, né? Ele fica bravo de ter que ir preso e ele paga um táxi, se não me engano, para ir para cadeia. Tipo assim, ele pagou para ir preso, né? Bom, a mulher dele é informada, né? Ela era professora do Instituto Estadual. E aí, como a matriarca da casa, né? Ela tem que falar para as crianças, né? E aí as crianças questionam, né? Mas o papai não é nenhum bandido, né? Um tempo depois ali, a esposa ela é presa, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na obra, e isso também casa com as outras obras que as profs comentaram, é a condição da mulher. Por quê? Porque além dela, a mulher é presa, só que eu senti uma crítica no livro que ela é presa e ela ainda é criticada por abandonar os filhos por ela estar presa. Conseguiram entender isso? Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Por quê? Porque é sempre mais fácil criticar a mulher, né? Na condição de que ela agora está responsável pelos filhos, né? Ela foi presa, mas abandonou os filhos. Gente, pelo amor de Deus, né? Bom, aí ela volta para casa, né? Ela tem essa prisão em casa, né? E, na verdade, ele foi preso, né? Porque, na cabeça dos militares, ele era filiado ao PCB. Mas, na verdade, não era ele, era ela, né? Os filhos ouvem na escola, né? A outra palavra importante, subversivo, né? E essa palavra, ela aparece muitas vezes ali no livro, né? E a mãe, então, ela tem que assumir essa postura em casa para as crianças, para ela passar essa segurança para as crianças, né? Então, ela tenta manter essa calma, mas como a obra traz, né? Ela sente, achei bem poético isso, né? Ela sente essa pressão subterrânea, né? Então, assim, ela tá em agonia por dentro, né? Porque ela não sabe o que podem fazer com o cara, ou com ela, ou com os filhos dela, né? É um momento bem sombrio, assim, para a realidade que ela estava vivendo, né? Bom, seguindo. Ele, né, enfim, ele não entende exatamente o motivo de ser preso, né? E como a própria linguagem dos militares, né, ela tem muita vaguidade, né? Preso para averiguações por ordens superiores. Primeiro, quais averiguações? Tipo assim, por quê, né? E ordens superiores. Mas quem são esses superiores, né? Então ele fica incomunicável com a família aí por um determinado tempo, né? E ele passa por diversos não interrogatórios, né? E nesses interrogatórios, uma coisa que os militares fazem com ele, por exemplo, é justamente ele ser levado assim para um outro lugar que é muito perto até de onde ele trabalhava, mas os militares colocam ele dentro dessa viatura, desse camburão e fazem diversas voltas na quadra para fazer com que ele perca essa noção de tempo e espaço geográfico de onde ele está, né? Então, é nesse momento, por exemplo, dentro da viatura, que a narrativa ela fica não linear, né? Então, assim, ele está pensando na família, ele está pensando nos livros que ele poderia estar lendo, ele fica pensando no próprio momento histórico que eles estão vivendo, né? Um outro fato de a narrativa não ser linear. Quase 10 dias depois, né, a mulher dele é presa, né? A primeira inquirição dele é dia 13 e a esposa dele foi presa dia 2. Então, é esse fluxo na narrativa aí que vai acontecendo, né? A obra ela também vai tratar dessa relação entre os presos, mas não é uma relação, por exemplo, numa cadeia, que existe hierarquia entre os presos. Não. Como que isso que vai se conviver no meio de todas aquelas pessoas, né? Lá na página 37 diz assim: a aproximação entre os presos vai se fazendo de forma lenta, difícil. É preciso saber como abordar o companheiro do lado ou o esquivo lá do outro canto do alojamento. O palavroso que busca escamotear o medo ou o mudo que mostra uma coragem inexistente. É um tatear nas longas caminhadas de um extremo ao outro do salão, durante os dias intermináveis.
a troca de um sorriso, uma palavra de estímulo quando a fossa é mais funda, um cigarro que se oferece. Mais adiante, quando já se pode receber alguma coisa de casa, um pouco de comida caseira mais gostosa, uma fatia de bolo, até mesmo um gole de bebida que chega contrabandeada. Sempre existe um jeitinho de fazê-la entrar. Então, como eu disse, essa narrativa aqui, dessa obra, ela não vai ser aquela narrativa que espanca, por exemplo, os presos. Ela é do cunho psicológico. Em relação a esses outros personagens, né, tirando um pouquinho o foco ali desse casal, né, tem o personagem Pedro. Eu tenho minhas ressalvas que esse Pedro, mas daí isso é problema meu, tá? É problema de quem leu, né? Que esse Pedro, do nada, ele aparece fugido do Rio de Janeiro, assim, ele é amigo da família, assim, mas não dá para entender bem as intenções dele, assim. E aí ele vem falando, né, que lá no Rio de Janeiro, enfim, nas capitais aí, a coisa tá bem pesada, né? E as prisões, elas acontecem por motivos variados. Aliás, por falar em motivos variados, tinha muito essa coisa, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenha um problema com o fulano de tal. O fulano de tal vai lá e me denuncia, eu sou preso, né? Então, não existe não existe um critério para você ser preso, né? Às vezes é porque gosta ou não gosta da pessoa, né? Também tem um fato interessante da livraria Anita Garibaldi, né? Que era de posse ali do casal, depois ela foi vendida, né? E tem um trecho que mostra muito bem isso de quando essa livraria ela foi invadida, né? Incendiada, na verdade, né? Por causa de livros, novamente a palavra, subversivos, né? E também tem uma partezinha que sim, que ela tá bem, digamos assim, bem leve, falando assim dessa falta de repertório cultural que esses militares têm. Porque é simplesmente assim pegar as pessoas e prender. Tem que prender, tem que acabar com o comunista, né? Só que não exatamente o porquê. Por exemplo, ó, além disso, o fato da livraria a Anita Garibaldi, que por sinal foi incendiada, ter sido do meu marido, né? Ela falando. Uma livraria alternativa que vendia de tudo, inclusive os chamados livros subversivos, e ponto de encontro, contribuiu para que nós vivêssemos na situação atual. Temo que estejam atrás dos livros aqui de casa. Gente, aqui é para acabar. Lá na livraria, não empunharam como perigosa uma história do cubismo, berrando que era livro sobre a Cuba do ditador Fidel Castro. Então, assim, né, gente, dá nem para defender, né? Queima dos livros subversivos, né? Enquanto as labaredas... Aí, essa parte mostra de forma que ela é mais, assim, sinestésica da queima dos livros, né? Enquanto as labaredas dançam e as fagulhas explodem, atingindo assistentes mais próximos, novos livros vão chegando. São atirados às chamas vorazes, alimentando-as. De que maneira começara o fogo? O preso não sabe. Com um pouco de álcool, gasolina, papel aceso por fósforo ou isqueiro? Saber para quê? Agora o vento que vem do mar começa a soprar mais forte. Não é mais a simples aragem de ainda há pouco. Lambe o fogaréu, atiça as chamas empurrando-as para os lados e para cima. Compacta a fumaça sobre chamuscando, folhas que se contorcem, acompanhando o contorcer gemer da folha dos livros. Bom, vários interrogatórios não acontecem, né? Não acontecem porque várias vezes o Salim ele é levado, então, né? Fazem várias voltas com ele ali para ele perder a noção de tempo e espaço e fazem ele esperar, né? É uma espera angustiante, né? O local em que ele espera é a Secretaria da Segurança, que fica de frente para onde ele trabalhava, né? Tem aqui uma questão da Figueira, né? Eu vou seguir porque pode não dar tempo, mas eu acredito que é uma coisa que pode ser cobrada em prova, porque fala dessa questão, por exemplo, a Figueira em que se brincava onde era criança e a Figueira onde os militares cuidam as pessoas agora para aprender, né? Que qualquer movimento pode ser subversivo, né? Existe daí também, né, nesse meio tempo, nesse vai e vem da narrativa, uma nova descrição dos presos. E eu acho que vale a pena falar de um aqui,
que é o Mário Comunista. Por que ele tem esse nome? É um apelido, né? Ele vai ser esse palhaço, né, entre os presos, né? E foi com ele que ele aprendeu a jogar dominó, né? Ele até faz uma descrição dele, né? Figura fascinante. Dominava o alojamento, entretinha com sua verve os encaramujados num canto, os suspirosos choramingando e os que buscavam maneiras de aliviar a tensão permanente que estava sobre vocês. Lembrando que ele usa agora o vocês para falar das pessoas dele, né? Ele faz outros amigos também, né? Que é o caso do Aurélio, né? Que ele é neto do autor Luiz de Fino, né? Que fala ali de poemas eróticos, enfim, né? Mais uma viagem para o interrogatório, né? E aqui nós temos finalmente um terror psicológico. E esse terror psicológico se dá através do silêncio. E aí ele fala sobre esse silêncio, né? Na página 87. Silêncio. Da outra sala, movimento contínuo de cadeiras arrastadas, de pés que se movem, de vozes que alteiam e abaixam. Começa a amanhecer. Sentado, te remexes na cadeira. Eis uma porta que se abre. Entra o senhor secretário, que finalmente vai ser a pessoa que vai indagar ele, né? Que vai para esse interrogatório, essa inquirição, né? Enfim. E aí começa a inquirição e ela vai aparecer nessa estrutura. Essa vai ser a linguagem. Um discurso direto, mas não é o que acontece durante a obra. Aqui é um caso, assim, raro que acontece esse discurso, esse tipo de discurso. Né? Então, vocês têm o ele, que vai ser o militar, acredito que é um coronel, e o tu, que é o ele. Né? Só que, assim, é um interrogatório que mais julga do que interroga. Né? Aí ele diz assim: quero facilitar isto para nós. Se responder com franqueza, será melhor para todos. Aí ele pergunta, mas que todos? Temos aqui uma extensa lista com nomes de pessoas. Preciso que me diga se as conhece e qual o seu relacionamento com elas. Aí ele fala: conheço tanta gente, praticamente toda a cidade. Não comece com subterfúgios. Não quero saber de toda a gente, quero saber especificamente de algumas. Por exemplo, tenho aqui, veja, uma lista com o nome de pessoas que assinaram o pedido de reconhecimento do PCB. O que me diz isto? O que me diz disto? Né? Então, o questionamento se dá através desse medo de colocar na pessoa. Né? Novamente, nós temos uma quebra de narrativa, porque depois de finalmente essa inquirição acontecer, ele, assim, tem uma quebra e do nada ele aparece liberto, mas depois, mais para frente na obra, vai aparecer como ele foi liberto, né? Então, ele aparece liberto e ele vai para o Rio de Janeiro trabalhar como jornalista e vai complementar a renda dele trabalhando na Rede Manchete, né? Eu lembro da Rede Manchete quando eu era pequenininho. Não sei nem se existe mais a Rede Manchete, até fiquei me perguntando. E aí surgiu a oportunidade dele fazer uma reportagem com esse coronel aqui, ó, o coronel Ibiapina. Gente, esse coronel aqui, ele arrastou um cara chamado Gregório Bezerra em Recife, assim, por quilômetros. Então o cara é um demônio, né? Só que assim, durante essa reportagem na qual ele vai trabalhar, ele vê que esse cara é uma pessoa amável, mas assim, na superfície, mas que tem uma coisa nele que ele percebe atitudes dele estranhas nas entrelinhas. Atitudes estranhas nas entrelinhas, assim, ele pega alguma coisa no ar e ele percebe, não, você ainda é desse jeito aí, né? Então é aquela coisa que tem que ler para perceber, né? A reta final do livro, né, traz 3 capítulos que são fragmentos / perfis 1, fragmentos / perfis 2 e fragmentos / perfis 3, né? Relata como ele recebia o material para escrever na cadeia e relata sobre os presos. Esse material aqui, por exemplo, é livro que a mulher dele traz para ele, é caderno, lápis para ele poder anotar as coisas, né? E vai falar um pouco desses presos, né? Como é que é essa característica, né? E assim, o que é isso, no final das contas? É uma memória afetiva das pessoas que foram apagadas pela história, porque não se fala sobre as pessoas, né? Então a gente tem um ato de resistência, porque lembrar é um gesto político, né? Aí fala então que foram exatos 48 dias de prisão,
O penúltimo capítulo traz diálogos, né, até de ordem direta ali, que mostra as conversas que ele teve na cadeia. E o último capítulo, intitulado Liberdade, não traz assim, finalmente eu fui livre, agora eu vou ser feliz com a minha família. Não. O que traz é exatamente inquietação e vazio. Que isso, então, acaba sendo os efeitos psicológicos da repressão, né? Tanto é que quando ele é solto, ele tá no rancho, como os militares dizem, no exército a gente falava rancho, lá onde todo mundo come, esqueci agora o nome, na Big Cantina, né? No refeitório? Isso, no refeitório, obrigado. E aí, quando ele é chamado assim, oficial de dia, né? Que era o militar que estava de serviço, disse: você está livre. Aí ele tá falando, o quê? Daí o oficial de dia diz: sim, você está livre. Ele não acredita no primeiro momento, né? Então ele já tinha perdido as esperanças, talvez não perdido as esperanças, mas ele estava muito envolvido, né, ali dentro. Bom, falando das especificidades, né, da obra. Pensa, assim, não existem, acredito, né, que não existam ainda questões, porque a obra é nova no vestibular. Então, se eu fosse, por exemplo, elaborar uma questão, o que eu trabalharia? 3 vocábulos: a palavra perplexidade, né, circunstância ou estado de perplexo, né, quando uma pessoa se sente perplexa, ela experiencia a perplexidade, né? O que é isso? A palavra tal pode ser substituída por qual sem alteração de contexto. Era uma questão assim que eu faria. Estado de quem demonstra hesitação diante de uma situação complexa, em que não se sabe qual decisão tomar. Ficou chocado diante da perplexidade dos fatos, ficou em estado de perplexidade ao presenciar aquela cena horrível. Outra palavra, né, que aparece bastante é a palavra subversivo, né, característica do que destrói, daquilo que provoca subversão, propósitos subversivos, que causa ou motiva a subversão, revolta, manifestação subversiva, e a averiguação, porque toda vez que alguém pergunta para os militares, averiguação de fatos por ordens superiores, né? O que é essa averiguação? Ação a fim de averiguar em que há investigação, inquérito. Então, são vários questionamentos que se fazem, mas não chega a lugar nenhum. Bom, em relação à gramática propriamente dita, né? O que nós temos, assim, claro, de forma bem geral, né? Nós temos ou período simples ou orações coordenadas, né? Para que elas vão servir, né? Qual é o efeito de sentido? Para descrever fatos, situações com subjetividade mais perceptível. No almoço, na fila, é tua vez. Tens o prato na mão, começas a te servir, refeitório lotado, né? Como se pode observar na página 156. E para terminar, né, nós temos o discurso indireto livre em alguns momentos, né, que é essa forma híbrida em que a voz do narrador e a voz das personagens, a memória, né, elas se mesclam sem marcas explícitas de transição, né? Quando ele é finalmente solto, por exemplo, vai para quase 50 dias está preso. 30 incomunicável. A dúvida angustia, sufoca. Intranquilo, respondes. Pronto, o que é? E então, as palavras seguintes te põem em transe. Estacas. Todos estacam. Não queres acreditar. Dizes, me deixa em paz, sim, quero comer. Que brincadeira mais besta. A voz, em meio ao silêncio que se fez, repete mais alto ainda. Anda, vamos, tenho aqui a ordem para a tua soltura. Chegou agora. Duvidas. Deves estar sonhando. Te ouves de novo. Me deixa jantar tranquilo, já disse, para logo reformular. O que é mesmo? Repete para mim. O que disseste? É de verdade? Enquanto o oficial de dia ergue um papel, exibe-o, agita-o, insistente para que todos possam ver. Está aqui o comunicado que nos chegou para te soltar. Veio do Rio. Então aqui a gente tem um relato, né, na página 157, de como ele foi solto, utilizando então essa forma híbrida aqui que a gente tem tudo misturado. A fala do personagem, a fala do narrador personagem, contando como foi, e aí vai para o oficial de dia e volta para o narrador. Então, é a maioria das vezes assim que vai aparecer então na obra.
aparecem outras coisas, como a ordem direta, mas também essa aqui, o discurso indireto livre, vai ser a que mais vai aparecer. Isso. Obrigada, Cícero, pela tua explanação, né? Agora eu gostaria de chamar o professor Ronaldo, né, para... Ok, então assim, só para ir iniciando, bom, eu vou deixar naquela tela ali de apresentação e vou falando um pouco sobre o livro, né? Eu vou mostrar rapidamente, assim, algumas coisas sobre como eu preparei a minha aula, né? Então vocês podem ver aqui, a gente tem o livro, se deve aparecer bem aí, o outro lado da bola, né? Ele é um livro que é uma história em quadrinhos, na realidade, tá? Então vai ocupar muito dessa linguagem cinematográfica aqui dentro. Para tentar fazer os alunos entenderem como é que funciona essa linguagem do quadrinho, eu acabei usando como teoria um artigo que está aqui nesse livro, Como Usar Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, né, que é o segundo artigo que a gente leu, A Linguagem dos Quadrinhos, uma alfabetização necessária. É uma maneira de mostrar para eles como é que funciona essa linguagem, o que ela tem de parecido com o cinema, o que ela tem de parecido com a literatura e também o que tem de diferente de cada uma delas, né? É muito mais próxima do cinema, só que o cinema conta com sons e movimento, coisa que os quadrinhos não têm. Então mostrei algumas coisas para eles assim, e o quanto isso se aproxima da literatura, como se fosse, por exemplo, uma peça de teatro, né? Que a gente tem a marcação da fala dos personagens. Aqui nos quadrinhos a gente tem os balões, né? Então são coisas que a gente percebe. Se vocês olharem aqui na apresentação, por exemplo, né, vocês vão ver, só para passar algumas páginas para mostrar para vocês, né, é aquilo que a gente tem. Me chama a atenção o fato dela ser toda preto e branco, tá? Obviamente isso deve ter algum motivo, mas deve dar um ar mais de seriedade e não aquele ar de história em quadrinhos de herói ou história de quadrinhos infantil. Na realidade, a UFSC trata essa obra como uma graphic novel, né? Ou seja, é um romance gráfico. Então eles tentam contar a história de um romance de maneira gráfica, que é uma maneira, né, usando as imagens no caso. Por que eles fizeram isso? Eu fui pesquisar quem são os autores, dei rapidamente só para mostrar para vocês aqui. Tá? Os autores do livro são Ale Braga, esse rapaz aqui, que ele é diretor, ele produziu 2 documentários, Rindo à Toa e Tá Rindo de Quê? Um fala sobre a abertura, depois da abertura política de 88, né? Como que o humor voltou, então fala do Cacete Planeta, TV Pirata, a Rebordosa. Então eles recuperam esse pessoal que veio trabalhando com humor depois da abertura, né, já que a gente tinha as outras obras que nem a do Cícero, por exemplo, que era na época da ditadura. Então a gente teve em 84 as diretas já e depois de 88 a Constituição. E aí eles fizeram um documentário, ele que é o Gia Braga e o Álvaro de Campos, né, que é o outro escritor, né, roteirista do livro, tá, que consta aqui também na filmografia dele, né, esses 2 documentários que eles fizeram juntos, tá? Então, só como curiosidade. E o desenhista, quem desenhou foi o Jean Dias. Então, é bom os alunos lembrarem que quem escreveu a história, quem inventou a história, quem criou ela, foi o Álvaro de Campos e o Ale Braga, tá? E quem desenhou, né, as páginas foi o Jean Dias, que é um cara que trabalha para muitas empresas dos Estados Unidos que trabalham com quadrinhos, a DC Comics, né? Aqui tem para Dark Horse, para Dynamite. Então ele trabalha para várias empresas de quadrinhos norte-americanos. Tá? O que conta a história? E eu não vou me ater muito na história, porque vocês vão achar vídeos no YouTube. Se for para recomendar eu recomendaria esse, né, já fazendo uma propaganda indireta, mas enfim, é um vídeo de 2 horas de uma professora de um cursinho pré-vestibular que comenta sobre o livro, né, Obras Literárias para a UFSC 2026, o outro lado da bola. É bem interessante, tem alguns exageros, tem algumas partes assim, né, mais teóricas, assim, que ela entra e tal, talvez não seja necessário, ela vai contando a história e acompanhando trechos da história, porque ela não pode mostrar tudo, né, porque o livro tem direito autoral e tal, pelo mesmo motivo eu vou mostrar só algumas cenas rapidinho aqui, mas ela conta essa história, então este vídeo é muito completo, então só ele tem 2 horas, acompanha a história inteira, fala uma parte teórica do livro, bem interessante, bem legal. Já assisti alguns outros que eu acho que não vale a pena a gente perder o tempo, esse é bem bacana, bem legal. Então o que conta a história do outro lado da bola? É a história do primeiro jogador de futebol que se assume como homossexual
assumidamente enquanto está em campo. Né? Ou seja, enquanto ele é jogador, ele se assume como homossexual. Isso cria problemas com os patrocinadores, isso cria problema em casa, isso cria problema no clube, isso cria problema com a torcida que começa a ficar violenta, né? Então, assim, todos os problemas que assumir essa condição poderiam causar para um jogador de futebol no Brasil, por exemplo. Então, a história é essa. A esposa dele, que é a Suzana, ele é o Cris, o jogador, o craque, a Suzana é a esposa dele e empresária. A Suzana tem uma filha chamada Kika, que é enteada do Cris, né? Acontece alguns problemas com a menina também, então é um outro tipo de conflito familiar, né? Ele assume essa questão do homossexual, ele diz que tinha um namorado, que por acaso o namorado dele, o ex-namorado dele foi assassinado, né? Que a história começa ali nesse assassinato. Eu vou mostrar também uma cena depois, né? Então é isso que é mais ou menos a história. Então a história vai mais ou menos ao redor dessa situação e como eles tentam esconder isso da mídia. Depois o presidente do clube pede para ele desmentir depois, né? Contrata alguém para mostrar, você tem que falar isso para a mídia, né? Então tem que assumir, é tudo mentira, isso está custando caro para o clube. Tem um dos patrocinadores que conversa com a Suzana, né? Que é a esposa falsa e empresária do Cris, do jogador. O cara dizendo assim, pois vamos ter que cortar o contrato, porque, né, nós não contratamos essa imagem dele, nós queríamos a imagem de um jogador, né, não de um homossexual. Então, é tudo que envolve isso. Como é um livro contemporâneo, tem várias cenas que me chamaram a atenção no livro sobre esse panorama cultural de fundo que a gente tem. Então, quando o cara vai discutir o contrato com a Suzana, eles estão num show do Rush, que é um trio de rock progressivo canadense, e eles cantam, ali no quadrinho aparece, eles cantam a letra de Nobody's Hero, né? Que, por curiosidade, não é esse o trecho que tem na... Eu vou tentar achar aqui para vocês rapidinho, mas não é esse o trecho... Aqui, ó. Não é, ele canta o refrão ali. E aí eu fui procurar a letra da música, e na letra da música, a primeira estrofe fala sobre um rapaz, né, que o cara da letra teria conhecido, né, que ele me apresentou um mundo diferente, né, eu era a minoria nas festas dele, e isso acabou não me afetando, ele era apenas um amigo meu, ele era um herói de ninguém. E é interessante como essa questão da homossexualidade aparece no início da letra, não aparece aqui, que está só o refrão, mas se tu for procurar a letra, tu vai ter isso. Então aparecem também outras músicas, tem um momento que eles vão para um prostíbulo, né, o Cris, para se mostrar que é machão e tal, né, para dar aquela aparência para os colegas jogadores. Ele leva eles num prostíbulo, paga bebida, paga as mulheres, está tocando uma música do Scorpions. O assassino do ex-namorado do Cris, quando vai para o Pará, né, então toca uma música de lá, né? Não é da banda Calypso, é outra, eu não vou me lembrar agora, mas enfim, são coisas do nosso dia a dia, né, que aparecem aqui. Então me chama muita atenção do fato dos dois escritores serem diretores de cinema. Para mim, essa HQ, essa graphic novel, é muito essa linguagem do cinema. Tá? Então, essas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Outra coisa sobre o livro ainda, antes de entrar nos detalhes que eu quero mostrar, o livro, sim, tem muito palavrão, tá? Vocês vão ver, depois eu também vou mostrar uma cena que tem muito disso. É uma linguagem do nosso dia a dia, ou seja, são os palavrões que a gente larga no meio da aula, numa conversa entre amigos, assim. Então, aparece, sim, muito esses palavrões. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção... não sei se vai dar para ver aqui, mas as primeiras páginas de cada capítulo, são 8 capítulos no livro, elas são um cinza claro. Talvez não dê para ver exatamente aqui, mas aqui na imagem, se vocês puderem ver minha câmera, essa primeira imagem aqui, esse primeiro capítulo, que é a mesma que tem na apresentação ali, ela é um cinza mais clarinho, ou seja, todas as imagens em cinza claro são um flashback. Então a gente está voltando. Na página seguinte, a gente já tem um preto e branco bem mais forte, bem marcado. Isso aqui são cenas atuais. Tá? Então, se a gente for pegar o início de cada capítulo, sempre tem uma cena com este cinza claro, que vai ser uma lembrança, um flashback, uma rememoração de alguma coisa que vai ajudar a contar a história depois. Tá?
Então, não vou me ater aos detalhes da história, de maneira geral é isso que acontece. O que eu queria mostrar para vocês, na realidade, são algumas partes teóricas do quadrinho que eu acho que talvez a UFSC possa pedir, de maneira geral. E aí eu estudei com os alunos essa questão do enquadramento, da montagem do quadro na página. Aqui, por exemplo, o Chico Bento, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, se estão conseguindo ver, falem um ok aí. Se não estão, chamem minha atenção. O Chico Bento se usa do quadrinho para subir no próprio quadrinho da revista e roubar goiaba, ou seja, ele está usando a metalinguagem aqui, né? Coisa que não acontece no outro lado da bola. O outro lado da bola é uma visão mais realista e tal. Mas é só para vocês terem noção do quadrinho. Então a gente lê os quadrinhos do mesmo jeito que a gente lê a imagem, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Diferente dos mangás, que a linguagem japonesa é o contrário, né? É de cima para baixo e da direita para a esquerda. Por isso que os mangás eles são, entre aspas, lidos ao contrário, né? É por causa da visão da linguagem. Aqui tem uma história em quadrinhos do Glauco que não tem quadrinho, mas a gente continua lendo aqui, ó, da esquerda para a direita, e de cima para baixo. Tá? Então isso não atrapalha. Entretanto, pessoal, nesse artigo aqui de como usar história de quadrinhos na sala de aula, ele comenta que a linha do quadro ela é uma delimitação. E aí eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui, quando o ex-namorado do Chris ele é assassinado, essa cena me chamou muita atenção, porque é uma das poucas cenas em que no caso ali, ele tá com um bastão de beisebol, um pedaço de madeira na mão, ele dá uma porrada na cabeça do ex-namorado do Chris, né? Porque aparentemente nos quadros anteriores ele tenta puxar alguma coisa do bolso, ninguém sabe o que é, se era carteira, se era um canivete, se era uma arma, né? Mas enfim, na hora que ele tenta puxar alguma coisa, o rapaz se assusta e acerta, né, com esse bastão na cabeça do cara e acaba levando ele para o hospital. E depois no hospital esse ex-namorado do Chris morre, né, que é o Augusto Xavier Brandão. O que me chamou a atenção nessa história é que dessas, sei lá, quase 200 páginas da graphic novel, esta é uma das pouquíssimas cenas em que não há um enquadramento, não tem a linha do quadrinho nesta cena da violência. E aí eu fui tentar mostrar para os alunos que isso é tudo proposital, ou seja, aqui, quando eu não tenho o limite do quadro da tirinha, é um momento em que tudo perdeu o limite. Esse momento da violência, o momento da morte, é um momento que não há um limite. Eu não respeito outro ser humano, ou seja, eu passei além de todos os limites possíveis. Então, por isso que nesta cena especificamente, não tem uma delimitação de quadro. Tá? Então, isso me chamou muita atenção na hora que a gente estava analisando, porque se a gente for dar uma olhada geral em outras páginas, vejam que a grande maioria delas possui enquadramentos e um risco fechando a tira, né? Fechando essa imagem ali. Então, o que me chama atenção nesta cena é o fato de, na hora da violência, isso ultrapassar todos os limites possíveis. Tá? Talvez peça-se alguma coisa em relação a isso. Né? Que uma outra da Mônica de Cebolinha, a Mônica arrebentando os quadrinhos, de novo usando a metalinguagem e tal. O que me chama atenção também é a questão de planos. Né? A gente tem um plano geral que aparece assim a imagem grande, de longe. A gente tem isso no livro também. Por exemplo, lá na página 55, nós temos uma imagem do Pacaembu aqui, que é onde tem o Museu do Futebol lá em São Paulo. Então vejam que essa imagem aqui é um plano geral, que é isso aqui que a gente vê de longe, personagens pequenininhos, ou seja, a imagem que eu vejo é uma imagem bem grande. E esse plano ele vai fechando cada vez mais. Então quando eu tenho planos, eu vou do plano mais amplo até o close-up e o detalhe. E a gente tem tudo isso misturado numa HQ, numa graphic novel, para não ficar monótono. Então a gente vai fechando para o plano total do conjunto, que é quando os personagens aparecem do tamanho inteiro e pouco aparece da cena. Temos o plano médio, que é da cintura para cima deles, é bom para destacar a fala deles e a cara que eles estão fazendo quando falam aquela fala. Temos o plano americano, que é do joelho para cima, né, que é muito usado em filmes, que supostamente é a percepção da gente quando a gente está falando com uma pessoa, a gente enxerga do rosto dela até os joelhos. Abaixo dos joelhos a gente não enxergaria. Tá? Então essa é a visão do plano americano aqui. Temos o primeiro plano, que é aquela da foto 3x4, que é quando fecha o close no rosto do
herói. Podem ver que a gente tem esse tipo de coisa aqui também. Deixa eu voltar aqui as páginas só para a gente tentar mostrar. Vejam que tem um momento aqui que fecha no rosto do Chris, aqui, ó. Né? Então eu tenho um close-up aqui quando ele está falando com a mãe do ex-namorado dele, né, lá no hospital. Então vejam que a gente tem essas diferenças de plano aqui. E aí a gente tem o plano de pormenor ou do close-up, que é quando eu vejo um detalhe do quadro, quando eu vejo uma coisinha, por exemplo, aqui a arma não aparece inteira. No quadro da direita, o rosto da mulher não aparece inteiro, aparece o nariz, um olho inteiro e a metade do outro olho. Ou seja, eu fecho mais do que apenas só o rosto. Então, acho que isso pode ser feita alguma pergunta em relação a isso, né? Questão de planos de visão ou de ângulos de visão. E isso eu gostaria de chamar a atenção bastante para vocês, porque isso é um recurso muito usado no cinema e muito usado nessa história em quadrinhos. A gente tem 3 ângulos de visão. O ângulo de visão médio, que é quando é esse que vocês estão vendo do Homem-Aranha na tela aqui, que é quando a câmera parece estar na altura dos olhos ou do rosto das pessoas, como se a gente estivesse conversando com alguém. Né? Nós temos o ângulo de visão superior, quando a câmera está lá em cima e o personagem está lá embaixo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a teoria que ele escreve aqui. Ó. Esse ângulo de visão normalmente permite que os personagens sejam diminuídos, quase que encurralados pelo meio ambiente e pelas adversidades. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para esse ângulo de visão superior. Vejam que num determinado momento aqui, depois que o Chris assume a homossexualidade dele e eles vão para um jogo, tá? Eles discutem se o Chris vai jogar ou não. Aqui embaixo, nos últimos quadrinhos, os jogadores entram junto com o técnico para discutir se o Chris vai entrar em campo ou não. Um dos jogadores diz, você fica. Eles fecham a porta e a gente vê um ângulo superior, ou seja, a câmera lá em cima, o jogador lá embaixo, sentado, diminuído ou encurralado pela situação na qual ele mesmo se colocou. Então vejam que isso é uma cena muito forte aqui. Tá? A câmera olhando, né, a visão, né, esse ângulo de visão olhando de cima, diminui a importância dele. Já o ângulo de visão inferior, quando a câmera está embaixo, né, geralmente é o ângulo usado para os heróis. Tá? Então eu vejo assim, ó, a câmera está embaixo e o herói aparece grandão na minha frente. Né, é o que a gente tem aqui nessa imagem do Batman e que a gente tem aqui logo em seguida uma imagem do Capitão América. Tá? Nessa parte teórica, vejam, né? É uma câmera olhando de baixo e o Capitão América grandão lá em cima. Né? E aí eu quero mostrar 3 páginas seguidas do outro lado da bola para vocês, 3 ou 4 páginas, para vocês entenderem como que esses ângulos de visão funcionam. Vejam que os jogadores foram discutir se o Chris entrava ou não. Ângulo superior da câmera, ele diminuído por conta da situação. Logo em seguida, a gente tem um plano geral do Pacaembu, o jogo, o rapaz do time chuta, vai para fora, né? A torcida começa a gritar, aí se vocês conseguirem, vocês vão ler alguns palavrões, né? Raça, porra, burro, burro, vai-se, né? Enfim, a torcida brigando. Aí lá embaixo, o técnico olha pro Chris e diz para ele assim, ó, acho que tu vai ter que entrar no jogo. Né? Porque tá ruim, o time não tá conseguindo. E aí, quando o técnico chama ele para o jogo, a próxima página, nós temos um ângulo de visão inferior, a câmera embaixo, e o Chris entrando em campo, sendo mostrado como um herói. Então vejam como é importante a gente perceber essa questão imagética dentro desse livro, porque a imagem ajuda a gente a contar a história. Ou seja, eu saio do momento que eu tô vendo ali de cima, encurralado pela situação, eu tenho um plano geral, eu entro dentro do campo, a briga lá dentro do campo, na torcida, e depois entra o herói, e aí acaba o capítulo. A gente não sabe o que acontece no jogo, mas pela imagem a gente acredita que ele entrou em campo e ele acabou resolvendo os problemas. Tá? Então, de maneira geral, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a essa linguagem dos quadrinhos que a gente precisa cuidar esses detalhes. Claro, tem detalhes de balão, que nem vocês estão vendo aqui, né? Quando vem de um aparelho eletrônico, né? É mais retinho, como se fosse um raio. Tem isso no outro lado da bola? Tem, lá no início também temos. Ó. Aqui, ó, por exemplo, está saindo o balão da televisão, como se fosse a mensagem do narrador, e aqui a gente tem um raio. Né? Então vejam que é exatamente isso que eu acho que a gente deve chamar atenção e tentar enxergar neste livro especificamente
o que a gente tem de diferente dos outros livros. Então, eu acho que essa questão da imagem aqui ela é muito forte, e acho que é isso que vai fazer a diferença, e acredito eu que talvez na prova apareça alguma coisa relacionada exatamente a isso. Acho que era isso. Por hoje, pelo momento. Certo, Ronaldo, obrigada pela tua exposição. Nós estávamos comentando aqui que nós temos 2 livros, né, que é o Solitária e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, mas que dado o avançado da hora, né, nós vamos encaminhar os materiais, né, eu e a professora Silvia, justamente porque nós já temos aí 9h40 quase, né, da noite, e ainda estamos aqui falando de literatura. A gente iria longe, né, se deixasse. Sim. Esse é o problema. Eu teria algumas questões também para tratar de outros livros, né, para a gente fazer esse bate-papo, né, mas quem sabe deixamos para um outro momento, né, e daí eu abro aqui para que vocês também possam se despedir e fazer alguma fala aí final, tá bom? Eu vou começar então, Bel. Eu só gostaria de dar uma amarrada no sentido que o Cícero apresentou ali o narrativas, né, da cadeia ali do 1º de abril de Salim Miguel. Uhum. Me parece, e aqui é uma aposta minha, não necessariamente seja da Coperv, né, mas que esse pano de fundo do conservadorismo, né, porque ele, tanto o Parque Industrial, quanto São Bernardo, quanto o livro de Salim Miguel, eles pegam esse pano de fundo dessa mudança, né, ali da questão ali da década de 30, das mudanças de expectativa, né, desse mundo em transformação no pós-guerra, entre as 2 guerras, né, e esse avanço ali do conservadorismo enquanto uma sociedade estava tentando emergir. Né? E hoje a gente tem o contrário, hoje a gente tem uma sociedade dita democrática desde a década de 80, né? Mas que mergulha assim, em elementos e em nuances conservadoristas. Né? E é meio que isso não é no Brasil, isso é um movimento mundial. Então, me parece que ali está uma das temáticas que pode ser explorado. Sempre lembrando que a UFSC amarra tudo, é prova de geografia, é prova de história, é prova de literatura, é redação. Então, eles colocam temáticas que são transversais e que passam pela prova. Né? Em específico da prova de língua portuguesa, o professor Cícero falou muito bem ali de algumas potencialidades da língua, né? Mas todos eles, ao mesmo tempo que tem uma questão ali discursiva, de entender e tal, eles pegam trechos que vai envolver gramática, que vai envolver uso de termos, né? Efeitos de sentido, né? Se você trocar por esse termo, como é que... Então, assim, é uma prova, por ser somatória, é uma prova que exige muito do candidato. Né? Ela exige que o candidato conheça a obra, que ele tenha lido a obra, né? Que ele conheça o contexto histórico e social, que é um pouco do que a gente falou hoje, né? E também que ele conheça o conteúdo canônico da disciplina, porque ele aparece ali escondidinho no meio das questões. O ano passado teve várias, né, Ronaldo, que levaram nessa perspectiva. Né? Tinha lá a questão, lembro de um livro, de uma questão sobre os velhos, né? Tinha 2, 3 itens que eram sobre questão de classe de palavras, de uso de diminutivo, né? Então, que é um conteúdo canônico, assim, né? Do clássico da gramática da língua portuguesa. Então, a UFSC é uma prova muito bem elaborada e muito amarrada, né? Eu acho que essas questões perspassaram os livros que a gente discutiu hoje, eu acho que é bem importante, né? E esse último que o Ronaldo falou, além dessa linguagem inovadora, para mim, Ronaldo, obrigado por me distinguir a graphic novel, tá? Que para mim era um tipo de um mangá brasileiro, né? Mas a ideia ali também é esse viés do conservadorismo, numa sociedade onde a gente ainda tem, né, tem tanta abertura em todos os sentidos na questão da diversidade, a gente ainda tem algumas nuances conservadoristas, como o da época ali da obra, né? Então, me parece que a UFSC está querendo dar luz para essas temáticas. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade, Maribel, foi muito bom conversar. Bom. Obrigada, Silvia. Eu quero só fazer um pequeno ponto que ficou, até porque era uma das obras, né, que era Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em que o Machado de Assis, ali na figura do Brás, né, do Brás Cubas, ele vai dizer que ele não teve filhos, né,
E ele não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria, né? Da sua miséria. E daí a gente liga lá com São Bernardo, em que ele queria casar para ter um herdeiro, né? Ou seja, ele transmitiu para O uma legado da sua miséria. o legado da sua miséria. Olha só como as coisas vão se encaixando, né? Então, um ponto também para a gente pensar, né? Se é uma questão também de biologia, né? Questão genética aí que vai cair, não sei. Eu coloquei algumas frases ali do Machado de Assis no livro, tá, pessoal? Mas a questão do verme, né? Ele dedica o livro ao verme. Né? Quer dizer, ninguém merece a minha dedicatória. Eu vou dedicar ao verme, coitado, que vai comer as minhas carnes. Né? Então, assim, ele é irônico do início ao fim. Né? E o Machado de Assis, no Brás Cubas, ele desdenha do trabalho. Né? Ele é um ele diz, inclusive, vida, né? Ainda bem que ele não precisou, que ele teve essa sorte, né, de não precisar tirar do suor do próprio rosto o seu sustento, né? Então, me parece que o trabalho também aparece ali como um não trabalho, né? O trabalho é para o pobre, ele que nasceu fidalgo não precisava trabalhar. Cícero, Ronaldo, querem fazer um fechamento aí? Eu quero agradecer a oportunidade, né? É a minha primeira, espero de várias, né? Eu sou novo na casa e tô aprendendo muita coisa. A Silvia é minha companheira de sala e então ela tá me dando muita dica, né? Os colegas, assim, no geral, estão me dando muita dica, estão me orientando muito bem, obrigado, né? E eu acho muito pertinente a universidade trazer essas questões, porque eu acho que o pior erro que se pode cometer é repetir erros do passado, né? Então, eu acho que a universidade ela traz essa questão social muito bem na cara, assim, eu diria, e justamente porque nós, enquanto professores, a gente tem, além de ensinar o conteúdo propriamente dito, mas a gente tem essa função de formar cidadão que pense, que seja crítico, que compreenda o passado, compreenda o agora, o futuro, né? Então, eu acho que a universidade, ela poderia ter trazido obras, assim, que não... Digamos assim, eu acho que ela acertou muito bem, isso eu quero dizer, ela acertou muito bem naquilo que ela se propôs. Muito bem, então assim, meio que para encerrar e para devolver depois a palavra para a Maribel, fui anotando algumas coisas enquanto o pessoal falava, e aí em relação a coincidências, né, em relação aos livros. As 6 leituras obrigatórias, elas trazem temas polêmicos, né? Todas elas não fogem a esse tipo de tema polêmico. A gente tem o Machado de Assis que foge da questão de ter família e ter filho, ele não faz isso, ele foge. A gente tem a Pagu, né, que está contando a história de trabalhadores, pela primeira vez aparecem trabalhadores normais, não é uma elite que está sendo representada na literatura, tipo a gente tem na novela, por exemplo, né? É a primeira vez que isso acontece. A gente tem em São Bernardo essa relação de trabalho, né, do cara que era empregado virou dono da fazenda e trata os outros do jeito que ele foi tratado quando era empregado. O opressor que quer virar, o oprimido que quer virar. O oprimido que virou opressor, né? A gente tem o 1º de abril, né, que é essa questão da liberdade, né, questão da ditadura, e por último ali, o outro lado da bola nessas relações formais de contrato, de patrocínio, de não sei o quê, e o solitário que vai falar da empregada doméstica de novo. Então a gente está trazendo vários temas polêmicos que precisam ser discutidos, que precisam ser aprofundados, que nem disse o Cícero, é o nosso papel fazer isso, fazer com que os alunos enxerguem além daquilo que está mostrado, que é o que eu tentei fazer na apresentação do outro lado da bola. Perceba como uma câmera assim muda todo o ângulo de visão, isso tem um significado, nada é gratuito, então eles precisam enxergar esse tipo de coisa. Além disso, eu anotei assim, né, dos temas polêmicos e das relações de trabalho, o que me chamou a atenção em todos os livros, de novo, sem exceção, é a questão da figura da mulher e de uma mulher forte, uma figura, todas com figuras femininas fortes. Aí vão dizer, não, mas lá no Brás Cubas não tem. Tem, a vida dele é perpassada por figuras de mulheres. De mulheres que o dominam. Ele baliza a vida dele nas mulheres, entende? Com quem ele se relacionou, com a mãe dele, com a Virgínia, com não sei o quê, né? Parque Industrial, nós temos 6 mulheres que trabalham na fábrica.
Em São Bernardo, a gente tem a Madalena, né, que é a mulher forte ali, aquela que não tem religião, e mulher sem religião é muito perigoso, diz ele, né? Em 1º de abril, a gente tem a Eglê Malheiros, que é a mulher do Salim Miguel, que foi quem manteve a família junta e unida, né? Aqui no outro lado da bola, a gente tem a Suzana, que é a mulher fake e empresária dele, do Cris do jogador. É ela que mantém as coisas em pé, é ela que organiza as coisas, é ela que faz tudo, é ela que deixa a vida deles toda organizada. E na Solitária a gente tem aquelas mulheres que trabalham, entende? Então, isso me chama a atenção, que talvez é uma coisa que a gente não enxergue, essas questões que eu fui anotando ali, dos temas polêmicos, das relações de trabalho e das figuras de mulheres fortes representadas aqui na literatura, inclusive quando a gente tem personagens masculinos como narradores. Então isso me chamou a atenção, é uma coisa também para a gente pensar e de repente discutir em outros momentos. Era isso. Perfeito. Ronaldo, obrigada. Meus amigos, muito obrigada pelo encontro de hoje, né? Estamos aí com quase 10 horas, né? Mas agradeço muito mesmo a participação de vocês, né? O aceite do convite, né? Assim, um convite parece que é indecente, né? Porque levar o pessoal a trabalhar até... Falamos de trabalho, né? Mas a trabalhar até a noite, quase, né? Depois das 10 já tem o adicional noturno, né? E sem ganhar nada, né? Então, tô me sentindo Paulo Honório, assim, né? Só não tô judiando de ninguém, assim, né? Mas, enfim, muito obrigada por esse momento, né? Que venham outros, né? Né? Que a gente tenha a Semana do Livro, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca todos os anos, né? Daqui, né? Para mais, né? Que a gente possa fazer o que puder, né? Para valorizar, para incentivar, né, a leitura nas escolas, né, a leitura nas bibliotecas que a gente frequenta, né. Enfim, agradeço demais a participação, obrigada, Náurea, o pessoal do CIB ali na pessoa da Vivian, a Shirley, a Sônia aqui de Santa Rosa, né, por nos acompanhar, e aos nossos alunos que estavam por aí ainda, né, até esse horário, tá bom? Muito obrigada, espero vocês numa próxima.